Noite. Como já fui apresentada mesmo antes de estar presente, muito obrigada a todos vocês por me receberem aqui na Casa de Oração Aparecida Castelli. Cada um de vocês que faz parte desta casa tem um pedacinho em mim. Quando eu consigo organizar com a Silene uma oportunidade de estar aqui, eu fico muito empolgada. E isso para mim é motivo assim de realização e de muita responsabilidade. Então muito obrigado a todos vocês. Eu tenho assim um afeto, não é diferente não, né? Mas é mais do que especial pela Dona Iraci ali no fundão, porque ela e a Nádia, né, a Sandra, eu conheço. Não tem como não denunciar a idade, né? Porque o cabelo já denunciou faz tempo. A gente era jovem. Não. Eu tenho um amigo que ele fala assim, que não existem idosos, e sim jovens há mais tempo. E eu concordo com ele, nós somos jovens há mais tempo. Né? Tarcísio está no meio do caminho ainda. Poxa... Não, esse feriu, né? Ele feriu. Então é o seguinte, o tema de hoje é fantástico. Só que assim, com o Tarcísio não se aplica mais. Já estou de mal dele. Então vamos lá. Vai ganhar carvão. Vai sim. Pessoal, existe um escritor norte-americano de origem sueca, não, de origem holandesa, chamado James Van Praagh. E ele tem um dos seus livros, é fantástico, eu conheço várias obras dele. Um dos seus livros se chama Assim Como Perdoamos a Quem Nos Tenha Ofendido. O seu livro é um livro descritivo das ações que ele realiza, porque o James é um médium. E fora do Brasil, com algumas exceções nos países latinos, o uso da mediunidade é um pouco diferenciado de como nós praticamos aqui. Nós entendemos que naquilo que está exatamente descrito no Evangelho segundo o Espiritismo, dai de graça o que de graça recebestes. Então, quando um médium que é ostensivo, e é bom que fique muito claro para vocês aqui, que a doutrina espírita, o Espiritismo, é composto de 5 livros devidamente organizados pelo codificador, como nós o chamamos, Allan Kardec, que é o pseudônimo do professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, francês. Homem extremamente sério, extremamente cioso, que realizou uma série de experiências antes de chegar à composição dessa obra, que ele não fez sozinho. E com grande influência do mundo espiritual. Pois bem, nessas 5 obras, a primeira obra, o Livro dos Espíritos, é dividida em 4 partes. E cada uma dessas partes tem uma sequência natural nos outros livros da codificação. Então, a primeira parte do Livro dos Espíritos está ali desenvolvida na Gênese, não é o Gênesis bíblico, é a Gênese. A segunda parte do Livro dos Espíritos está desenvolvida no Livro dos Médiuns. A terceira parte dele está desenvolvida no Evangelho segundo o Espiritismo. E a quarta parte está desenvolvida no livro Céu e Inferno. Então, quando eu falo aqui do dai de graça, o que de graça recebestes, eu estou falando de um ensinamento contido no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas a mediunidade tem um capítulo à parte. Porque o dom mediúnico não é privilégio. Todos nós aqui, sem exceção, temos. Todos nós. Ocorre que, assim como cantar, se eu desse um exemplo de canto aqui agora, imediatamente a porta se abriria e todo mundo sairia correndo.
Cantar é dom. E por mais que eu me esforce, eu tenho 2 filhos músicos. E algumas notas eu consigo alcançar, outras eu quebro o vidro. Não por clareza, por maravilheza, porque o negócio é feio. Então teria que ser natural. A mediunidade funciona mais ou menos assim. Todo mundo a tem naturalmente. Por que eu estou fazendo esse preâmbulo? Porque lá na frente vocês vão entender. Quando eu falo para vocês que todo mundo é médium, eu vou perguntar aqui. Alguém distraído aqui, de repente ali nas suas atividades ou nos seus pensamentos, de repente escuta alguém chamar. Já aconteceu com vocês? Um montão de gente, né? Então, aí de repente escuta chamar, olha, não... daqui escuta chamar de novo, você me chamou? Não, eu não. Aí tá perguntando dentro de casa. Presta atenção nesse chamadinho. Ou então tá lá distraído, fazendo suas coisinhas, de repente tem a impressão que passa alguém. Aí você para e olha. Isso pode acontecer com qualquer um. É a mediunidade ou por intuição ou por inspiração. Então todo mundo tem. Todo mundo um dia se inspira, recebe uma inspiração, ou busca dentro de si, encontra lá a solução para alguma coisa por uma intuição, que pensa que é só sua. O famoso benfeitor espiritual, também por aí conhecido por anjo da guarda, ele está por ali sempre nos acolhendo, acompanhando os nossos pensamentos. É lógico, ele não fica de plantão 24 horas, porque compete a gente a responsabilidade da vida que a gente está levando aqui. No entanto, quando ele pode, ele vai lá, Helenice, fala assim, assim. Não vai por ali, né? Então, isso é mediunidade por inspiração ou por intuição. Aí uma pequena parcela da população a tem por chamada mediunidade ostensiva. Ou seja, isso tudo que eu estou falando está lá no livro dos médiuns, tá? Primeira parte do livro dos médiuns, que depois é desenvolvida na segunda parte. Daí, convido vocês a assistirem o curso que eu ministro sobre o livro dos médiuns, todas as quartas-feiras, 16 horas online, no canal Renovando Consciências. Quero ver alguém aqui falar errado de mediunidade. Mas não dou aula de mediunidade não, tá? Isso aí é só na casa espírita, com devida orientação. Não pode praticar mediunidade em qualquer lugar. Mas essa de inspiração e intuição não tem jeito, é às 24 horas do dia, 24 horas eu estou pensando, eu estou sentindo, eu estou agindo, então ela está lá junto. Não estou cantando? Está debaixo do chuveiro? É a mesma coisa. Pois bem, James, esse autor que eu falei para vocês, é esse médium, um médium ostensivo. Só que onde ele vive nos Estados Unidos, a mediunidade é um dom que pode cobrar. Só que ele tem um pequeno detalhe, ele é extremamente responsável. Ele estuda constantemente, ele ora antes dos atendimentos, ele ora ao final dos atendimentos, ele não vende a mediunidade de porta em porta. O que ele faz é ajudar as pessoas. Pois bem, o que nós vamos fazer aqui agora? Esse livro dele é só experiências desse tipo, tá? Eu vou pedir para vocês, então, fazerem um exercício aqui comigo. Quem conseguir, que tiver tranquilidade para isso, eu peço que feche os olhos. Quem não se sentir confortável, não tem problema nenhum, só toma cuidado para não se distrair com esse ambiente externo, maravilhoso por sinal. Ele fala da questão, neste livro, especificamente do perdão. E agora ele começa a conversar. Jim veio me ver por indicação de uma amiga, que, segundo suas palavras, lhe disse carinhosamente: "Você precisa tomar jeito, menina." Parecia uma moça de espírito delicado, mas também dessas pessoas
que em tudo o que acontece marca muito profundamente por longo tempo. Eu a fiz sentar-se e começamos a conversar. Ela me disse que queria falar com sua mãe, falecida há algum tempo, mas não me deu detalhes. Perguntei sobre seu pai e ela secamente respondeu-me: ele ainda vive. Estranhei a mudança em seu tom de voz e mesmo a contração de desagrado no rosto ao referir-se ao pai. Iniciei minhas orações e logo alguém veio a nós. Não era ainda uma imagem definida para mim, mas cenas que eu reconheci e transmiti a Jean. Parece que estou num hospital, num centro de emergência. Vejo muitas pessoas andando apressadas em torno de um leito. E uma senhora que está deitada nele, cheia de tubos, estão tentando revivê-la. Oh meu Deus, gemeu Jean, é minha mãe. Foi assim que ela morreu, numa tentativa de revivê-la. Na UTI. A seguir, essa cena da UTI se desfez e uma senhora muito bonita, sorridente, surgiu ao lado de Jean. Sua mãe está aqui, Jean. Ela está dizendo que faz muito tempo que está querendo se comunicar com você. E ela gagueja: mamãe? Por favor, mamãe, me perdoe. Eu não tive coragem, não tive. Vi a senhora acariciar os cabelos de Jean, como se a consolasse. E mesmo sem entender do que estava falando, transmitiu o que ela dizia a Jean. Você não poderia ter feito nada mesmo, minha filha. Era a minha hora. Mas você morreu sozinha lá, e você sempre me pediu que não a deixasse morrer, sem ninguém da família ao seu lado. Você nunca me abandonou. E... Oi? Acabou a bateria? Tá. Eu continuo com o gogó. Vocês continuem de olhos fechados. Você não poderia ter feito nada mesmo, minha filha. Era a minha hora. Mas você morreu sozinha lá e você sempre me pediu. Você nunca me abandonou, minha filha. E quando você precisava... Jean, repreendeu sua mãe ternamente. Sei que você não poderia ter entrado na UTI. Eu tive medo. Devia ter insistido. Devia ter feito um escândalo para me deixarem entrar. Mas eu fiquei tão apavorada, mamãe. Os médicos não iam deixar você entrar. Além do mais, eu não estava sozinha. Não? Com quem você estava? Com minha mãe, a sua avó, que você não conheceu. Ela veio me buscar. E também minha irmã Mildred. Elas me levaram direitinho para onde eu deveria ir e estou muito bem agora. Mãe, balbuciou Jean, mesmo assim eu preciso saber se você me perdoa. Acontece que eu não perdoo. Não? E olhou para mim como se quisesse saber por que a mãe havia dito aquilo. Eu abri os braços sem jeitos. Tinha que transmitir o que a mãe dela dizia. Mas logo ela se explicou. Não perdoo enquanto você também não souber perdoar. Você sabe muito bem do que estou falando. Jean fechou a cara aborrecida. Acredito que o perdão deva ser pedido e concedido, sem que se espere nada em troca, a não ser restabelecer ou consolidar a vida no caminho do amor condicional. Mas ali, comecei a entender o que Helena dizia à sua filha, era o nome da mãe dela, como parte também de um jogo amoroso. No fundo, Helena nunca teve qualquer mágoa de Jean, a quem amava imensamente. E Helena tinha razão numa coisa. Jean sabia muito bem do que a mãe estava falando. Seu pai está bastante sozinho naquela casa desde que eu parti.
Culpa dele, disse Jim. Você diz que se arrepende por ter me deixado morrer sozinha? Não precisa, mas não deve deixar seu pai viver sozinho. Jim ficou silenciosa por 1 minuto ou 2. Depois lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto. Você já sabe o que tem que fazer, não é, Jim? Por favor, como vai se sentir se ele morrer de repente? Eu falei, repetindo a mensagem que a sua mãe me transmitia. Eu sei, cortou Jim no impulso. Depois, mais calma, repetiu. Eu sei, mamãe. Eu prometo. Eu vou tentar. Eu amo você, Jim. Sempre, sempre estarei junto de você, filha querida. Eu também amo você, mamãe. Muito. E daí continua. Quem quiser retornar. E aí, durante todo o livro, ele traz experiências das entrevistas, das pessoas que o procuram para terem notícias dos seus entes amados que já voltaram para a pátria espiritual. Mas esse caso ficou muito marcante, porque daí eu gostaria que vocês todos refletissem. É interessante demais que nós às vezes passamos um ano inteirinho de cara amarrada com alguém, ou com um sentimento frustrante em relação a alguma pessoa, porque eu gerei expectativas em relação àquela pessoa e aquela pessoa não atendeu. É óbvio que a pessoa não atendeu. Você contou para ela quais eram as suas expectativas? A gente não externa. Como é que o outro vai poder saber o que eu estou esperando dele? Como é que o outro vai poder estabelecer comigo uma relação saudável se eu não externo o que eu estou sentindo, o que eu estou desejando, quais são os meus objetivos, os meus propósitos, e ele também em relação à minha pessoa. E não é só, não estou falando da relação a dois, daquela do tipo casal. Estou falando de qualquer tipo de relação. No exemplo em questão, Jim tinha um problema sério com aquele pai, ao qual, mais adiante na leitura, explica. O pai era um homem áspero, um homem rude, um homem que não mediu esforços para maltratar a mãe e a filha. E como depois, mais adiante, ele relata outro caso que era totalmente contrário. Um filho extremamente magoado com a mãe. E assim vão indo os casos. Pararam para pensar que não é trocando um presentinho que eu vou me reconciliar? Aí eu retorno naquele ensinamento de Jesus que dizia assim: quando fores ao altar depositar a tua oferta, pensa, deixa ali no cantinho a tua oferta e reflete. Existe alguém em minha vida com quem eu não estou bem? Porque se tiver, deixa lá a tua oferta, vai, procura essa pessoa e reconcilia-te com ela. E somente depois volta para fazer a tua oferta no altar. Que altar? É lógico que, se aproveitando das situações da época, que era costume entre os judeus de então, de fazerem as suas oferendas no altar do templo, muitos o faziam, muitas vezes pensando em ganhos materiais. E muitos faziam para tentar comprar a sua tranquilidade na consciência com Deus. Barganha. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou esperar chegar os últimos minutos para aquela comemoração em família que às vezes só estou indo porque precisa, não estou indo porque gosto, ou como eu tenho um grande amigo, um amigo muito querido que é vegano, e ele não tem mais vontade de ir porque ninguém lembra que ele é vegano.
E aí ele leva os pratos dele vegano e todo mundo come o dele. Vamos respeitar os veganos, gente. E eu brinco muito com ele nisso. Qualquer hora eu arrasto ele para fazer uma palestra aqui. Gente, vocês vão amar. E a gente brinca muito porque ele diz que o que hoje, né, ele consegue sentir de alegria é que aquele mal-estar de ir para a festa e ninguém acertar com ele passou. Porque quando ele se tornou vegetariano, ele quase enlouqueceu os pais. Ele tinha 14 anos. Depois, vejam bem, ele se torna vegetariano porque disseram para ele que as energias da morte dos animais ficam impregnadas na carne e aquilo faz mal para o corpo. Todo espírita fala isso. Mentira! Mentira! Nós até outro dia nos alimentamos de animais, independente de sermos espíritas ou não, e estávamos bem. Na verdade, o que os espíritos estão nos chamando a atenção é que eles são como nós, seres da criação, nossos irmãos menores, e merecem ser respeitados. Não merecem ser abatidos para o nosso consumo. Um dia a gente vai chegar na consciência de que eu não posso mais fazer isso. Mas ainda estamos muito arraigados àquela coisa do homem da caverna, que no começo comia carne crua, depois com o fogo aprendeu que ela poderia ficar mais saborosa. Então, ele largou de comer carne assim. Com o passar dos anos, ele entendeu esse outro aspecto. E daí já não tinha mais jeito. Ele estava caminhando para o veganismo. Não sei se vocês sabem, mas existe um movimento chamado MOVE, Movimento Veganista Espírita, que tem trabalhado muito essa questão junto à comunidade espírita, ao movimento espírita, para nos ajudar a entender essa evolução. Mas enquanto a gente não entende, a gente pode fazer como ele. No começo ele ia empurrado, aí ficou uns sem ir. Depois que a família foi aderindo, hoje a maioria dos pratos são veganos. Então agora ele diz que é bem gostoso comemorar o Natal em família. Veja, mas tem que ser natural, tem que ser com entendimento. O que poderia ter acontecido ali? Uma grave dissensão e eu o ano inteiro carregar aquele ranço de que ninguém me respeitou. E isso acontece aonde? No dia a dia. Não é só entre os familiares, é entre vizinhos, é entre colegas de trabalho, colegas de escola, não importa. Colegas de busca de movimento religioso, de busca de si mesmo, não dá certo. Ou nós vamos querer fazer igual a Jean, ter que levar um puxão de orelha da mãe já desencarnada, para ela se tocar que o pai dela merece um olhar diferenciado, que era o que ele era, é aquilo que ele é, não consegue mais mudar. Poderia tentar, mas ele não quer tentar. É uma pessoa rude, uma pessoa difícil, mas todos nós temos chance e nos é oferecido diariamente a oportunidade de desenvolver em nós a prática do amor-excelência. Porque não é possível que eu não consiga, em momento algum, sentir essa chama ardente em mim, se eu fui criado por ela. Ou paramos com toda essa correria desenfreada do dia a dia, ou vamos ser engolidos por ela. O amor incondicional do Criador, segundo Chico Xavier, o próprio Emmanuel também dizia, só tem uma pequena e rasa comparação aqui na Terra. É o amor de uma mãe. Não importa que tipo de mãe, é o amor de uma mãe. Vou dar um exemplo para vocês. No meu tempo profissional como assistente social, a gente teve um período que tivemos que lidar com as crianças em situação de rua. Não falem mais morador de rua. É em situação de rua. Ninguém quer estar nessa situação. E ninguém está porque gosta.
E as crianças e adolescentes, ali largados, pedindo dinheiro e tal, uma coisa nós aprendemos. Se tiver uma mãe por perto, foi ela que deixou ele ficar lá no semáforo, lembram disso? Debaixo do sol, né? Sem a comidinha na hora certa, descalço. Vai lá e mexe no fio de cabelo da criatura. Vai lá ver a leoa. E não é porque você está mexendo no dinheiro que ela ia ganhar, não. É a cria. Porque isso é intrínseco na mãe. É intrínseco na cuidadora, no cuidador. Todo cuidador e toda cuidadora, mesmo que não tenham filhos próprios, acabam se tornando assim, leões e leoas. Porque é da nossa natureza. E sabe por quê? Porque nessa encarnação eu estou homem e estou mulher. É sexo. É a minha formatação ali do corpo físico, que é necessária para a procriação. O restante, espírito, não tem sexo. Se eu reencarno homoafetivo ou não, não tem nenhum absurdo nisso. Então por que eu estou falando tudo isso se eu comecei falando de perdão? Porque tudo isso envolve racismo estrutural. Se não sabem o que é, Google ensina. Vamos lá, vamos fazer pesquisas. Racismo estrutural é muito sério, porque ele vem de valores, ele vem da sociedade, ele vem de informações dentro da família, e junto com ele vem todos os tipos de preconceito, e vem todos os tipos de ódios, e vem todos os tipos de agressões, verbais, morais, físicas, que acabam gerando as raivas que devolvem, que acabam gerando o não perdão. Se nós observarmos na oração do Pai Nosso, Jesus clama ao Senhor de tudo. Então ele, em aramaico, ele diz: Pai Nosso, que és o céu. Em primeiro lugar já está a questão do Pai. Não se falava em Pai, era apenas Deus. Deus que vingava, que determinava guerras, tanto que o Messias esperado era de luta. Aí ele vem e diz: não, ele é como um pai, que se eu pedir um pão não vai me dar uma pedra, e se eu pedir um peixe não vai me dar uma serpente. Ele vai me dar o amor. Então ele não é que está lá, ele é a própria essência, ele é o tudo e o todo. Ele, ela, essa energia fantástica, é o Criador incriado, no dizer de Emmanuel, no livro A Caminho da Luz. E aí ele diz: Pai Nosso que és o céu, santifica o nome dele, porque a palavra santo não é da igreja, santo é do tempo anterior à vinda de Jesus, é algo sublime. E aí ele vem falando do reino, quando ele fala do pão, o pão nosso, o pão diário, o pão do trabalho, o pão que alimenta o corpo e que alimenta o espírito. Este pão vem uma frase antes do perdão. Então, se eu tive a capacidade de entender, se eu consigo entender que o Criador está ali, nessa essência fantástica, está em tudo, está em todos, logo, aquele preceito espiritualista, somos todos um, é verdadeiro. Eu sou e você é em mim. Não é à toa que quando Jesus se aproximava, as pessoas chegavam para lhe pedir as coisas, elas nem precisavam pedir, mas ele falava: diga para mim o que você quer. Ele antes falava assim: eu vejo você. Que coisa linda, porque eu estou vendo em você a mim mesmo, meu irmão diante do Criador. É difícil, Helenice. É assim, gente.
Eu juro para vocês, de sábado para domingo, agora, desse final de semana que passou, eu sentei na minha cama e orei profundamente, eu falei assim, mentores queridos, não dá para queimar o som desses carros que estão no último volume? Eu falei, e era 12h30 da manhã e nada de eu conseguir dormir, nem a melatonina estava fazendo efeito. E a gritaria, e aquelas motos fazendo arruaça para cima e para baixo, para cima e para baixo. Aí na hora eu me toquei do que eu tinha falado. Eu falei, ai meu Deus, eles estão em processo de evolução. Tudo bem, eu ainda não cheguei lá, tá? Então, por favor, faz só acabar a bagunça, já tá bom. E olha, a oração é poderosa. Eu não sei o que aconteceu, deve ter passado polícia, porque o negócio parou assim, tuf, na hora. Então é isso, é ele e eu. Então se eu consigo entender que ele está acima do tudo e do todo, e que eu e eles, e todos nós somos um, por que eu vou permitir que o amor seja suprimido pela raiva, pelo ódio e não perdoe? Ah não, mas está chegando agora o Natal, o Ano Novo, eu vou lá dar uma disfarçada, o ano que vem eu vejo o que faço, ok. Para o ano que vem você vai também ver se vai fazer academia, se vai começar a dieta, não é? Se vai parar de gastar o que não pode. Para o ano que vem você vai deixar a possibilidade de cuidar de si mesmo? Ah não, porque psicólogo é para doido. Doido é você que não vai no psicólogo. Hã? Psicólogo, psicanalista, analista terapêutico, não importa, é a abordagem. Ele está lá para nos ajudar a encontrar aquela essência divina que nós somos. Autoconhecimento. Então, quem busca o autoconhecimento está abrindo um espaço para que aquele outro, ao qual eu tenho aquela diferençazinha e não posso fazer a minha oferta no altar ainda, também tem a sua chance de buscar o seu autoconhecimento para que ambos, nesse processo de busca interior, consigam preencher o que está vazio em si e começar a ampliar a energia de amor que existe, que é essa essência divina que nos foi dada no ato da criação. Falar de perdão é muito fácil, mas quando eu peço o pão no Pai Nosso e em seguida eu peço perdão a Deus, eu tenho que lembrar que tem outro pedindo pão como eu e que tem outro que merece o pão como eu, porque todos nós estamos no mesmo caminho. Então, o perdão não deveria nem existir, gente. Não deveria existir. Gandhi costumava dizer que ele não perdoava, porque ele nunca se sentia ofendido. Então, vamos parar. A gente ainda tem ranço, né? A gente ainda consegue. Ai, tá bom, vou ter que te perdoar. Então vamos fazer esse processo diário na frente do espelho, o autorreconhecimento, fazer essa busca interior com a reflexão antes de dormir, conversar de verdade consigo mesmo. Esse é o altar. Esse é o altar. O entendimento de mim mesmo. Para que aí na ceia de Natal, na ceia de Ano Novo, todas as ceias do ano inteiro, seja na mesa do rico, seja na mesa do pobre, seja na mesa daquele que vai divertir, seja naquele que está se divertindo, não aconteçam abusos, mas que nós comecemos então a percepção, como fez o meu amigo, que não é porque o animal emite a energia ruim, mas porque eu estou agredindo a natureza. E que a gente possa realmente ampliar os nossos sentidos para entender, por exemplo, que quanto mais eu consumir carne, mais as florestas vão ser derrubadas para serem transformadas em pasto. Que quanto mais eu quiser produtos químicos de todos os tipos, mais o salgema vai ser retirado da terra para ser utilizado na indústria química e vai aparecer as crateras lá em Maceió e vai afundar as casas. E assim, tudo é tudo. Toda a minha ação
tem uma reação. Vamos reagir? Fazendo bem? Tentando, né, praticar os 3 ensinamentos básicos que Kardec nos chama a atenção no Livro dos Médiuns. Estudo constante. Que estudo é esse? Conhecer-se. Estudar tudo que estiver à minha frente. Estudar Espiritismo, estudar o que eu quiser. Mas ampliar o meu intelecto, abrir. Autoconhecimento, que é o equilíbrio das emoções. Sem o equilíbrio das emoções, como me relacionar com o outro? E a prática do bem. Não aquela prática do bem de só fazer sacolinha no final do ano, hein? Dá licença. Criança tem fome o ano inteiro. Família passa necessidade o ano inteiro. Aqui tem um trabalho maravilhoso. Vamos colaborar? Hã? Não é só ali diante do altar, gente. É no altar do reconhecimento que aquele que pede pode estar se sentindo extremamente humilhado. Nem todo mundo está pedindo por malandragem. Tem muita dor ali escondidinha. Então que o nosso Natal seja riquíssimo. Seja, sim, uma festa para dizer a Jesus o quanto estamos felizes de comemorar o seu Natal, o seu natalício, no dia errado, na hora errada, né? Mas tá aí tudo bem, ninguém conseguiu provar qual é o dia e qual é a hora mesmo. Então não importa se foi uma decisão comercial, se foi uma decisão religiosa. Importa que o nosso coração esteja voltado para a gratidão profunda a esta oportunidade reencarnatória que todos nós estamos tendo. E aí fazer um trato consigo mesmo. Cuidem-se, porque não vai ser legal no próximo Natal aquele ranço do Natal anterior ainda estar presente. Cuidem-se para não terem que depois ingressar em mais um momento de dor, de angústia e sofrimento por ter provocado em si mesmo uma doença, por ter provocado à sua volta a dor, a tristeza e muitas vezes o horror. Então que tenhamos assim um Natal cheio de paz, cheio de luz, cheio de muita compreensão, a aguentar a bagunça do barzinho ali do lado da onde você mora. Respira fundo, vamos respirar, né? Aguentar aquele que exagera na bebida. Faça uma caridade, enfia ele no chuveiro. E brincadeiras à parte, né? Brincadeiras à parte. Amem, peçam perdão antes de dizer eu te perdoo. Essa é a principal lição que nós podemos tirar. Feliz Natal, feliz Ano Novo para todos nós, para a Casa Aparecida Castelli, que eu amo, a todos os integrantes daqui. E um beijinho especial na mais velha, né, Dona Iraci, fofa do meu coração, né? E em todos vocês. Muitíssimo obrigada. Fiquem com Deus.